Em uma cidade reconhecida como um dos maiores polos de ciência e tecnologia do país, a TVE São Carlos lança o programa Nossos Cientistas, uma série de entrevistas que aproxima o universo da pesquisa científica do dia a dia das pessoas. A cada episódio vamos conversar com pesquisadoras e pesquisadores das principais instituições de ensino e pesquisa da cidade. O objetivo é simples, mostrar quem são os cientistas que atuam aqui, o que os motiva, quais são as suas descobertas e como o conhecimento que produzem impacta diretamente a nossa vida, nossa saúde, nosso meio ambiente e o nosso futuro. De forma descontraída e acessível, os episódios vão revelar histórias pessoais, curiosidades e a paixão de quem dedica a vida a investigar o mundo. No nosso primeiro episódio, vamos conhecer José Galizia Tundizi. Nascido em Bariri em 2 de maio de 1938, pesquisador e professor universitário brasileiro, bacharel em História Natural pela Universidade de São Paulo, mestre em Oceanografia pela Universidade de Southampton, pela USP, doutor em Ciências, livre docente em Ecologia, professor da Escola de Engenharia de São Carlos e professor titular também da USP. Foi vice-presidente da Sociedade Internacional de Limnologia Teórica e Aplicada. Foi presidente do CNPq e Tundizi é membro da Academia Brasileira de Ciências e também da Academia de Ciências do Estado de São Paulo e faz parte do staff do Ecologische Instituto da Alemanha, entre muitos outros feitos. Mas o melhor é que agora, nos próximos episódios, o professor Tundizi será o entrevistador dos próximos programas. Então, o objetivo de fazer esse programa aqui na TVE, que tem esse vínculo, esse viés muito forte com a educação, é de homenagear a inteligência e a dedicação de tantos profissionais que fazem de São Carlos uma cidade de ideias, inovação e esperança. É a TVE São Carlos cumprindo seu papel de educação, de prestação de serviço e informação. Professor Tundizi, seja bem-vindo ao nosso programa. Nosso cientista, eu editei a sua trajetória, não falei das publicações, dos prêmios, das condecorações, sendo então que a gente ia acabar o programa aqui somente com o seu currículo, né? Muito obrigado por aceitar mais esse desafio. O senhor sempre, a vida do senhor acho que é feita em desafios, né, professor? Sim. Então esse é mais um que o senhor vai assumir agora. Sem dúvida, sem dúvida. Bem-vindo, viu, professor? Obrigado mais uma vez. Bom, eu queria agradecer a oportunidade, eu acho que é uma oportunidade importante. São Carlos tem muitos cientistas que têm contribuído para a ciência brasileira, têm contribuído muito para a ciência mundial, cientistas de altíssimo nível, e é importante que a população conheça quem são esses cientistas, o que eles produzem, quais são suas ideias, e não só o seu currículo e as suas pesquisas, mas o que eles pensam do futuro da ciência para a cidade, para o país e para o planeta Terra. Porque são cientistas internacionais que têm uma conexão muito grande com muitos mecanismos de funcionamento do nosso planeta em todas as áreas e, portanto, é um prazer estar aqui, é uma honra poder entrevistar cientistas de tão alto gabarito que moram na nossa cidade, trabalham na nossa cidade. E tem um aspecto muito importante, esses cientistas, além da pesquisa que fazem e da contribuição científica que eles têm um papel fundamental que é a capacitação de profissionais nas suas diferentes áreas. Muitos cientistas têm 100, 200 mestrandos, 300 doutorandos, ou seja, há um grande número de pessoas que foram capacitadas por esses cientistas e pesquisadores, tanto na USP, na UFSCar, em outros componentes, Embrapas. Portanto, será um episódio muito importante para a cidade de São Carlos conhecer esses cientistas, conhecer suas histórias e suas visões do futuro. São pessoas altamente interdisciplinares, pessoas que têm uma visão muito, muito importante da ciência, não só da sua ciência, mas do papel da ciência em geral. E são pessoas que sabem perfeitamente, como eu também sei, que ciência e tecnologia é fundamental para a transformação social. E eles têm trabalhado muito nisso e é por isso que nós estamos começando esse programa para pôr à disposição da sociedade são-carlense e de outros municípios do estado de São Paulo, do Brasil, essas visões dessas pessoas que têm um papel fundamental na vida do país.
Professor, falando um pouquinho do senhor já deu uma explanada muito boa aí do que vai ser o programa, né? Mas eu queria saber como é que começou essa ligação com a ciência. Conta lá, desde menino, o senhor foi para a escola, e aí como é que foi? Quando que o senhor viu que falou, pô, é isso que eu quero, né? Quero ser cientista. Olha, eu comecei a... Bom, eu tive uma formação muito importante no Instituto de Educação Caetano Lourenço de Camargo de Jaú. Eu fiz o colégio no Instituto. Fiz antes uma outra escola, que também tinha professores muito qualificados, mas o que marcou a minha vida e a minha carreira foram os meus professores no Instituto de Educação Caetano Lourenço de Camargo de Jaú. Isso é o Instituto... o senhor colégio estamos falando de estadual, colégio estadual. Até o colegial? Não, do colegial, no colegial. No colegial. Antes o ginásio também, mas depois sim, no colegial. Tá. Ali que o senhor, esses ali professores foi marcaram muito a minha vida, porque eram profissionais altamente competentes, muito apaixonados por seus trabalhos, pessoas dedicadas e que nos ensinaram caminhos muito importantes para a ciência, especialmente o professor Antônio Terésio Mendes Peixoto, que foi meu professor de História Natural, e eu fui fazer História Natural por causa desse meu professor, por causa do estímulo que ele nos deu. Outros colegas foram fazer medicinas, mas o Instituto era uma instituição espetacular, sabe? Para se fazer uma ideia, nós começamos no colégio, no primeiro ano colegial, nós começamos com 50 alunos. Para o segundo ano, ficaram 22. Puxa e se vida. formaram 11. Veja a peneira que naquela tinha. Época naquela já época. Essa na década de 50. É. Então era um curso muito apertado, precisava trabalhar muito. Um dos meus professores no Instituto de Educação de Jaú foi o professor Julian Fauvel, que é avô do Dr. Fauvel, que é o famoso advogado aqui de São Carlos. Sim. Temos tratado muito dessas passado desse seu avô. Enfim, isso nos marcou. E, por outro lado, quando nós íamos para São Paulo, não tinha curso no interior. Por exemplo, História Natural só tinha na USP. E a USP, a Universidade de São Paulo, fez uma coisa muito importante na década de 50, que abriu os cursos noturnos. Porque as pessoas que iam para o interior, para São Paulo, elas não tinham, e as famílias não conseguiam manter um aluno na escola em São Paulo. Não era impossível. Então, nós tínhamos que trabalhar. Então, trabalhava de dia e estudava à noite. Que foi a oportunidade que a USP deu. Entendi. Você não pagava a escola, porque era ensino gratuito. Sim, mas tinha que pagar o sustento ali do dia a dia. Você tinha que pagar o dia a dia, pagava a pensão, etc. Sim, então precisaria trabalhar para isso. E cada um de nós, cada um fazia o que podia fazer para arrumar o trabalho. Eu, por exemplo, arrumei um trabalho de cobrador de ônibus na Companhia Municipal de Transportes Coletivos. Durante o dia trabalhava de cobrador, e à noite ia estudar. Era puxado e aí também, né? Era puxado, porque o curso era na cidade universitária, eu saía às 5 da tarde, ia para a cidade universitária e saía às 11 da noite. No dia seguinte começava às 7. Enfim, a minha esposa, que trabalhava na época também, e era do curso, a minha atual esposa, era recenseadora. Então, cada um de nós, outros eram bancários, enfim, cada um de nós fazia o que era possível fazer para se manter. E aí, a oportunidade que me foi dada foi por um professor alemão. É muito importante a gente dizer o seguinte: esse curso de História Natural, ele foi fundado na década de 1940 por professores alemães que fugiram do nazismo. Tinham 6 ou 7 professores que vieram da Alemanha e eles fundaram esse curso de História Natural, que tinha uma base muito importante da História Natural alemã do século XIX. E começaram a fundar, e era um curso muito eclético. Você estudava química, física, matemática, zoologia, botânica, geologia, paleontologia. Enfim, era um curso de 5 anos que dava uma formação tanto para você ser professor como para ser pesquisador. E, numa oportunidade, um desses professores alemães, o professor Ernest Marcus, que era um zoólogo muito famoso, ele me chamou à noite no seu gabinete, no intervalo de aula,
e me disse, olha, o que o senhor faz? O senhor trabalha onde? Eu falei, eu trabalho na CMTC, eu sou cobrador de ônibus porque eu preciso sobreviver em São Paulo e estou fazendo aqui o curso à noite. Isso foi no 2º ano de faculdade. Aí disse, não, o senhor não pode ser cobrador, o senhor é um cientista nato. Olha aí. Eu vou ajudá-lo. O senhor vai para o Instituto Oceanográfico da USP. Me deu um caderno, me deu um bilhetinho, eu fui no instituto e aí indicou, né? Entrei como estagiário. Aí no instituto me disseram, olha, mas a gente não pode te pagar imediatamente, porque aqui tem uma regra, as pessoas que vêm aqui fazer estágio passam 2 ou 3 meses sem ganhar nada. Falei, não tem problema, eu quero ficar aqui. Aí depois eu fui auxiliar de oceanógrafo, depois prestei concurso para a USP, fiquei como oceanógrafo, daí fui fazer mestrado e doutorado na Inglaterra, porque naquele tempo o Instituto Oceanográfico da USP fez um projeto de capacitação. E aí, em 1970, em dezembro de 1970, eu recebo no meu escritório de São Paulo, eu tinha um laboratório no Litoral Sul, em Cananéia. Chega lá o professor Heitor Gurgulino de Souza, que era reitor aqui da Federal. Ele disse, ó, professor Tundiz, eu vim aqui visitá-lo porque me deram o seu currículo. Eu estou procurando docentes para a Universidade Federal de São Carlos e me deram o seu currículo para convidá-lo, porque eu quero montar lá um programa de ecologia. Falei, professor, tudo bem, eu acho uma oportunidade interessante. A universidade tinha 12 professores. Estava no comecinho, 1970. Aí eu falei para ele, mas professor, eu sou oceanógrafo, eu trabalho com o mar. Eu trabalho lá em Cananéia, com organismos marinhos e oceanografia. Falou, não, mas nós temos uma represa lá, que é a represa do Lobo. Por que o senhor não muda de água salgada para água doce? Falei, bom, tudo bem, eu vim para cá, olhei a universidade, minha mulher achou também que era uma oportunidade interessante, porque ele falou, eu quero fazer um programa de ecologia e quero montar um curso de ciências biológicas. E eu vi o seu currículo, me disseram para vir falar com o senhor. Aí topamos, viemos para cá, eu vim para cá em março de 1971 e começamos a trabalhar, montamos o laboratório. E aí uma noite eu estava lavando vidro, era 11 horas da noite, eu estava lavando vidro na Federal. Eu morava no Hotel Acácio, porque a minha família veio só em agosto para cá. Eu vim em março, a minha família veio em agosto. Naquele tempo a gente pagava 100 cruzeiros por semana, café da manhã, almoço e janta no Hotel Acácio. O Hotel Acácio que fica aqui na 7 de setembro, né? Aí, que ainda tem, né? Está fechado, mas tinha um piano. Só para quem daqui está assistindo tinha café da manhã, almoço e janta, R$100. Era um dos principais hotéis, na verdade, aqui de São Carlos. Tinha ele, a Estância Suíça e o Vila Rica. Eram os 3 hotéis que tinha em São Carlos. Eu tive um curso muito forte de técnicas na Inglaterra, no meu mestrado. Sabe? Aí eu peguei todas as técnicas que eu aprendi em oceanografia e implantei na limnologia. Isso mudou a ciência. Olha que essa legal. Foi uma mudança de chave interessante. Foi uma mudança de conceito. Sim. Né? Para dar um exemplo, o pessoal coletava água de superfície só. Porque era natural, você estava examinando se tinha bactérias, se tinha algas, etc. Eu comecei a fazer perfis verticais, porque em oceanografia você estuda ter um componente vertical no sistema. E isso não era feito aqui. Aqui só pegava da superfície. Não se media a transparência da água, comecei a usar equipamentos para medir. Então, eu introduzi novas tecnologias e isso teve um impacto. Em 1974, eu retornei à Inglaterra para fazer meu pós-doc. Eu fui bolsista da Rainha, tinha 3 bolsas por ano no Brasil. Quando a Rainha esteve aqui, ela deu 3 bolsas do Conselho Britânico. Em 1973 eu ganhei uma dessas bolsas, fiquei 1 ano lá em Southampton como bolsista da Rainha. E depois nós começamos a desenvolver mais o trabalho. Em 1976 eu comecei a pós-graduação em ecologia, foi um dos primeiros cursos em ecologia no Brasil, que já formou mais de 1000 doutores, uns 500 mestrados. Né? Que legal, né? E aí nós fomos trabalhando, aí houve uma outra fase
em que, em 1978, eu fui chamado pelo diretor científico da FAPESP, professor Saad Ostner, para ter uma conversa lá com eles. E eu até falei, bom, tudo bem, fui para São Paulo. E quando eu chego lá, encontrei toda a diretoria da FAPESP reunida e me disseram o seguinte: olha, professor, a FAPESP tem uma série de programas aqui, naquela época, que se chama Iniciativas da FAPESP. Eles tinham feito uma iniciativa em Química e o senhor foi escolhido por essa iniciativa. Eles escolhiam um docente, um pesquisador jovem, que aparentava ser uma pessoa que ia trabalhar bastante e ter protagonismo na ciência, na sua área, e aí dava um apoio bastante generoso. Importante. Me disse, ó, eu tenho $500 mil no banco em seu nome. Poxa, olha o senhor aí. pode fazer o projeto que o senhor quiser na área de ecologia. Falei, tá bom, mas o que eu preciso fazer? Ele falou, me dá meia página com as suas ideias. E eu tinha um amigo na Espanha que fez um projeto muito interessante que se chamava Tipologia de Represas da Espanha. Ele estudou 100 represas simultaneamente. Eu falei, eu vou fazer a tipologia de represas do estado de São Paulo. Ótimo. Aí, naquele tempo você comprava equipamentos, era diferente. Punha o dinheiro na sua conta, você tinha uma conta vinculada com a FAPESP. Então eu fui aqui na Descaso, comprei 6 Kombi, de repente, assim, no dia. No mesmo dia? Eu comprei e paguei na hora. O senhor chegou lá e falou assim, queria dar uma olhadinha numa Kombi, quero 6. 6, é isso mesmo. Fui numa empresa de barco aqui, comprei 6 barcos, porque eu montei 3 equipes e distribuí o equipamento. Fizemos um projeto espetacular. Estudamos 52 represas no estado durante 2 anos. Ficou um projeto conhecido internacionalmente. Mas antes de começar, eu voltei para a FAPESP e falei, professor, sabe o que eu gostaria de fazer? Eu gostaria de ter mais 15 bolsistas de iniciação científica para trabalhar junto no projeto e treinar essas pessoas. Meu caro, desses 15, 14 são titulares. Professores titulares. Legal. Tem só um que escapou, foi para a Amazônia, não sei. Mas veja a importância de você ter. Isso virou um estudo de caso na FAPESP. Enfim, legal. E aí começou uma fase bastante importante de viagens internacionais, porque eu publicava bastante, fiquei conhecido internacionalmente, aí me convidaram para fazer um projeto na antiga União Soviética, junto com russos, com dinamarqueses. Esse projeto durou 7 anos, nós produzimos 2 volumes grandes, 800 páginas cada um desse projeto, e fizemos vários seminários aqui em São Carlos, internacionais, até que quando foi em dezembro de 1909, bom, aí em 84 eu saí da Federal e mudei para a Escola de Engenharia de São Carlos, para o Departamento de Hidráulica e Saneamento, e logo em seguida, em 1986, eu fui designado como diretor do Centro lá de Ecologia e Recursos. Isso na USP? Na USP já, na Escola de Engenharia. Que hoje esse centro é dirigido pelo professor Eduardo Mendiondo. Tem outro nome o centro, mas é o antigo Centro de Recursos Hídricos e Ecologia Aplicada lá. E aí desenvolvemos vários projetos, cursos internacionais de treinamento e capacitação para alunos da América Latina. E aí, em 1994, para minha grande surpresa, me liga o presidente da Academia Brasileira de Ciências, dia 30 de dezembro de 1994, e me disse, olha, professor, eu acabei de sair de uma reunião com o presidente eleito, Fernando Henrique, que vai tomar posse daqui 2 dias, e eu indiquei seu nome para ser presidente do CNPq. Falei, o quê? Olha, só que honra, hein? Um susto. Falei, poxa. Falou, não, nós achamos que você pode fazer um trabalho bom lá, e você vai para Brasília semana que vem, conversa com o presidente. Aí fui para Brasília e falei para o presidente, olha, presidente, eu sou
professor da Escola de Engenharia de São Carlos, ele não me conhecia pessoalmente. Sim. Eu sou diretor de um curso de pós-graduação, dirijo um curso de pós-graduação, mas eu não tenho experiência nesse tipo de administração. Isso que eu gostaria de deixar claro isso. Eu sou um pesquisador, eu tenho uma visão de acadêmica, né? Mais acadêmica. Mas né? uma organização como o CNPq é muito grande. Eu conheço a área de ciência, claro, mas eu quero prevenir. Ele falou, mas, professor, o senhor vai lá porque o senhor vem do chão de fábrica. Nós precisamos de gente na administração que seja do chão de fábrica. O senhor vai fazer diferença. E realmente eu fiz diferença. Que legal. A primeira coisa que eu fiz é trazer um grupo de pessoas para me ajudar a administrar. Era um comitê meu, pessoal. Era o presidente da Academia Brasileira de Ciências, o diretor científico da FAPESP, o professor Sérgio Rezende, que depois foi ministro do Lula de Ciência e Tecnologia de Pernambuco, o presidente da CAPES. E eu falei, nós vamos fazer uma reunião mensal, eu vou pagar a viagem e o almoço, não vou pagar nada para vocês, tudo bem? Tudo bem, funcionou muito bem. Deu certo. Dessas conversas que a gente tinha, que eram altamente, tinha uma alta octanagem a conversa, surgiu, por exemplo, uma conversa nossa, o Pérez da FAPESP falou, Tundizi, a FAPESP tem um currículo, o CNPq tem um currículo, a CAPES tem um currículo, a FINEP tem um currículo, por que você não faz um currículo só? Eu falei, tá bom, vamos fazer. Fizemos o Lattes. Foi na minha gestão. Uniu todos, né? Ele se chamava Gênesis. Quem deu o nome Lattes, aliás, muito apropriado, foi o Bresser Pereira, quando assumiu o cargo de ministro de Ciência e Tecnologia 4 anos depois. Mas nós trabalhamos, deixamos pronto. Quando eu saí do CNPq, ele estava offline. Quando o Bresser entrou, ele pôs online e deu o nome de mais. O Lattes foi feito na minha gestão. Bom. E outras coisas, o LU5 de Campinas. Mudamos todo o processo de gestão de treinamento no exterior. Enfim, quando eu saí do CNPq, o ministro Ronaldo Sandenberg me pediu para assessorá-lo por 2 anos, porque era o fim do mandato, o segundo mandato do Fernando Henrique. Eu fiquei lá assessorando o ministro, ele me deu 2 tarefas. Uma, eu coordenei um projeto que chamou Institutos do Milênio, um projeto do Banco Mundial que tinha 50 milhões de dólares para escolher instituições de ponta, que iam receber 5 a 6 milhões de dólares cada uma. Eu coordenei esse projeto, montei um projeto com 12 pesquisadores, 6 internacionais, 2 prêmios Nobel e mais outros 6 brasileiros. E aqui nós tivemos um grande número nós tivemos uns 4 projetos aqui de São Carlos, do milênio, e eu fiz também uma avaliação dos institutos de pesquisa do CNPq, que ficou conhecido como o relatório Tundizi. Enfim, isso é uma breve... Depois também, quando terminou esse trabalho, o prefeito Melo me convidou para fundar a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Aí eu comecei mais a me envolver com o setor público de São Carlos. Professor, a gente está falando, né, dessa área política que o senhor acabou entrando, né? Isso já foi, na verdade, quando o senhor foi convidado pelo Fernando Henrique lá atrás, né? Já começou lá, na verdade. E o senhor trouxe para o município hoje. E hoje o senhor está com o Neto, né, como assessor do prefeito, né? O senhor estava falando disso. E uma preocupação que a gente tem bastante, e aí o senhor pode falar um pouquinho dessa questão da política, o senhor trabalha com manejo de águas, né, com recursos hídricos, e a água aqui de São Carlos sempre foi uma água, a gente sempre ouve dizer que a água tem uma qualidade boa. Isso preocupa, essa questão da qualidade, preocupa o senhor particularmente, o prefeito até? Sim, olha, primeiro, rapidamente, Sim. Eu quero dizer que a minha função, então, na prefeitura é trazer mais a universidade para trabalhar junto com o município. Isso é muito importante, sabe? A cidade tem um grande conjunto de conhecimentos nas universidades, Embrapas, Instituto Federal, Unicep. Nós precisamos trabalhar mais e eu tenho feito exatamente essa função. Essa é a função que me foi dada e eu tenho executado essa função. Mas com relação aos recursos hídricos, realmente a cidade, nós estamos numa cabeceira,
portanto, nós não temos grandes problemas de qualidade. Até porque nós usamos água subterrânea para abastecimento em grande parte. A cidade usa 800 litros por segundo de águas de poços subterrâneos. Do aquífero, né? Do aquífero Guarani. E também usamos a água do feijão. Mojolinho e do feijão. Do feijão, né? Que é do espraiado e lá perto do castelo ali, né? Exatamente. Então, nós temos águas superficiais e águas subterrâneas. A grande preocupação que eu tenho, que já passei isso para a administração do SAI, eu tenho trabalhado muito com o SAI, e uma das ideias é que a gente possa fazer uma avaliação do volume de água que tem nesses poços. Porque, veja, o poço da Sica já fechou. Ah, aqui. Tá. Então, a nossa pergunta é a seguinte: quanto tempo vai durar o volume de água desses poços subterrâneos e quais são as alternativas que nós temos para o futuro? Isso é porque isso vai acontecer em algum momento. Não, isso vai acontecer. Vai acontecer. Porque a recarga é muito baixa. A recarga não é no mesmo nível do que a gente usa, né? Do consumo. A água é de excelente qualidade, a água dos poços. E nós temos também um sistema bastante eficiente de tratamento de esgotos, mas nós precisamos introduzir o processo de redução das perdas, que tem redução das perdas na rede, que o presidente do SAI já está trabalhando nessa. Isso é um problema, não é só de São Carlos, é um problema do Brasil, né? E em muitos países do mundo. Só em Singapura é que eles resolveram. 5% só se perde na rede. Poxa, olha aí. Em Singapura que já é um número... Exatamente. Né? Mas, então, para discutir todos esses problemas, nós estamos montando um seminário que vamos fazer 16 e 17 de setembro, que se chama São Carlos Aqua. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o diagnóstico e o prognóstico. O diagnóstico, reunir os especialistas e os pesquisadores e técnicos do SAI, que tem uma equipe competente que trabalha tanto no tratamento de esgoto quanto no tratamento de água, uma equipe extremamente competente. Então nós vamos fazer o diagnóstico primeiro, qual é a situação da qualidade e quantidade das águas de São Carlos, e depois um prognóstico. Como é que nós vamos enfrentar o problema de se a água dos poços, quando ela diminuir, onde é que nós vamos buscar água? No Rio Jacaré, por exemplo, ou em outra? Quais são as alternativas, né? E fazer um projeto bastante importante de reuso de água, de diminuir o consumo, para que a gente possa estender o uso desses poços. E tem mais algumas outras possibilidades que nós estamos estudando, que não é bem com água, mas como o SAI agora é responsável também por resíduos sólidos, nós trouxemos uma empresa da Argentina, dentro da minha função, que se chama Oil Fox Company, que produz que usa o resíduo sólido orgânico para fazer crescer uma alga. Eles colocam o resíduo sólido orgânico num bioreator, produz metano, produz dióxido de carbono, que alimenta uma cultura de uma alga que se chama espirulina, que é uma alga altamente, que tem uma substância orgânica, tem cálcio, magnésio e outras componentes, e é usada como alimento. Essa empresa da China, essa empresa da Argentina está vendendo espirulina para a China a $20 mil a tonelada. Isso é alimento para o ser humano? Para o ser humano. Ah, poxa vida, que legal. Estão vendendo espirulina para uma empresa italiana que faz macarrão verde, por exemplo. Entendi. E tem um contrato com a ONU que vende espirulina para fazer comida para os países da ONU que têm problemas de alimentação. Então estamos trabalhando a ideia de que se possa ter uma empresa desse tipo em São Carlos, junto com a São Carlos Ambiental e o SAI. Mas, por outro lado, a questão da água, nós temos que aumentar o monitoramento, melhorar, e tem que passar para a população essa visão de que a água é um bem importante, que a água tem que ser preservada. Temos que recuperar os rios urbanos, porque os rios urbanos são importantes do ponto de vista ecológico, do ponto de vista social, e é importante recuperar as matas, galerias ao longo dos rios, e a qualidade da água. Você pode fazer pechamento desses rios, isso pode ser mais um motivo de recreação para a população também, de bem-estar. Então, tem todo um conjunto que nós queremos discutir
e avançar nesses próximos anos. Professor, vamos falar um pouquinho de futuro agora, né? Queria saber o que o senhor pensa no futuro, quais as ações que a própria população precisa ter, né, para a gente ter um futuro melhor, para a gente não ter esses problemas que a gente está falando agora de falta de água, de qualidade de água, enfim, de qualidade de vida, na verdade, né? Olha, uma das grandes preocupações que eu tenho, que muitos colegas meus da atual administração têm, muitos colegas das universidades têm, desculpe, é o seguinte: uma cidade como São Carlos, que tem esse número significativo de cientistas por habitante, a população precisa estar muito bem qualificada e muito bem informada sobre o papel da ciência na vida dela. Isso é fundamental. As pessoas usam celular, usam computador, comem, tomam vacina, mas elas não têm ideia de que isso foi resultado de um trabalho de ciência muito forte e muito importante e muito significativo, inclusive de cientistas daqui. Você veja, o professor Banhato fez um projeto espetacular de câncer, curar câncer de pele com laser, que hoje está no SUS. Isso é fundamental, isso é um projeto extremamente importante. Então a população de São Carlos precisa saber disso, precisa saber. Nós temos que transmitir. Nós temos um projeto que está muito bem desenvolvido pela secretária Paula Knopf, da Secretaria de Ciência e Tecnologia, com seus colaboradores lá, seus diretores, que foi uma ideia que foi desenvolvida a partir do que nós fizemos na Praça 15 em maio. Nós fizemos lá o Point of Science. O que é o Point of Science? É um projeto que surgiu na Inglaterra. Point é uma bebida, é uma medida de uma bebida na Inglaterra. São 500 mililitros de cerveja. Point, chama Point. Você chega no bar, pede um Point de beer, e aí eles te dão 500 mililitros de cerveja. Aí uns cientistas tiveram a ideia de fazer o Point of Science. Vamos fazer ciência no bar. Os cientistas vão no bar e começam a falar. Bom, o Brasil adotou esse projeto. Muitas cidades do mundo adotaram. E São Carlos é uma das 169 cidades brasileiras. São Carlos é uma das primeiras, inclusive esse ano fez 10 anos. Então, exatamente. Só que nós resolvemos não fazer mais no bar, fizemos na Praça 15. E lá eu fiz uma palestra, os professores da Federal fizeram, da Embrapa, foi muito interessante. E fizemos o Kids também, né? Nessa edição fez o primeiro Kids, que foi um sucesso, né? E aí surgiu a ideia de que você, ao fazer o Kids e trazer o projeto para as crianças inicialmente, robótica, microscópio, etc., as crianças ficam muito interessadas nisso. E aí vem as famílias junto. Então, nós bolamos um projeto que se chama Ciência nos Bairros. Vamos começar em setembro de novembro. Que legal. O que nós vamos fazer? Vamos pegar, por exemplo, o Centro da Juventude lá na cidade de Araci. Vamos fazer o Kids no sábado, trazendo a Embrapa, todos os outros... USP Federal, professores e alunos, porque agora, tanto a USP quanto a Federal... Os alunos têm que fazer 10% de extensão. Aí é uma das áreas em que eles poderão fazer. São obrigados a fazer, inclusive. E aí nós vamos trazer os alunos, vamos fazer esse sábado essa reunião, e no domingo vamos fazer uma conversa com os adultos que vão estar lá também, porque a ideia é essa mesma, vai fazer. E com isso nós vamos... Então, a ideia é fazer um projeto permanente, sabe, de ciência nos bairros, levar a ciência para os bairros. E eu acho que isso é uma ciência itinerante, né? Vai levando. Ciência itinerante. Que legal. Tem um outro projeto que eu fiz com uma professora, até peço desculpas para ela, não lembro o nome dela agora, que se chama O Ônibus da Ciência, que foi muito importante, que nós fizemos no aniversário da cidade, não sei se foi o ano passado ou o ano retrasado. Mas o cientista senta no ônibus e começa a conversar com os passageiros. Ele tira o celular do bolso e fala: vocês sabem como é que funciona o celular? Foi espetacular. Isso no ônibus municipal, né? Ônibus municipal, de linha. Com os passageiros comuns. Os alunos foram, os professores foram. Então, o que anima bastante a gente aqui em São Carlos é que a comunidade científica está pronta para para desenvolver essas ideias e para desenvolver esses projetos. E sabe quanto custa isso para a prefeitura? Zero, né? Zero. Ou seja, não se está gastando um centavo
você gasta o espaço, só que já está lá, que você usa o espaço. Mas isso é importantíssimo. E o caminho seria essa conscientização, então, da população, né, do e passar para a população esses problemas, conscientizar a população e também mostrar que ela pode interferir no processo. Ela pode, por exemplo, a questão do lixo, que precisa de uma educação muito importante aqui. Sim. A questão da água. Desperdício de água. Desperdício de água, conservação uso consciente de água. Uso consciente de água. Mas o que mais me anima, sabe, o Bob, é o seguinte, é a participação muito, eu diria, apaixonada dos professores e alunos das universidades, de todas. Das Embrapas, da Unicep, da USP, da Federal, do Instituto de Educação, da Embrapa Instrumentação, da Embrapa Agropecuária. É impressionante a vontade que esses professores e pesquisadores têm e os alunos de participar. Isso é muito animador, sabe? E nós precisamos aproveitar justamente essa capacidade que eles têm de comunicação, né? E montar uma estrutura que vai sem dúvida nenhuma, vai revolucionar essa questão da transferência de conhecimento. É muito difícil. Dar uma aula de pós-graduação é mais fácil do que você ir na cidade de Araci e transferir para as pessoas. Para a comunidade, ciência. né? É difícil. É verdade. Temos que decodificar a ciência para essas pessoas não é uma coisa fácil. Mas nós vamos trabalhar nessa direção e vamos fazer. Mesmo porque não é comum, esforço. né? A gente precisa começar aquele trabalhinho de formiguinha, né? Devagarzinho. Então, eu acho que nós estamos num caminho muito importante. E mais a última coisa. São Carlos está sendo considerada um dos 3 municípios onde vamos estabelecer um distrito de inovação. Tem um programa do governo do Estado de São Paulo que se chama Distrito de Inovação. As pessoas que estão fazendo esse programa já tiveram 3 vezes aqui em São Carlos. Eles querem fazer São Paulo, Campinas e São Carlos. Nós estamos trabalhando nisso. O Distrito de Inovação é realmente algo novo, algo inovador. Ele imbrica a ciência e a tecnologia com o plano diretor. Então você faz, por exemplo, lá nos Estados Unidos tem o MIT e Harvard, que são tão longe um do outro. Eles fizeram uma ciclovia para integrar o sistema. Aqui você pode fazer, por exemplo, um eixo, pega o campus 1 da USP e vai até o Novo Lab. E aí você vai colocando equipamentos. Alguns desses prédios que estão fechados, por exemplo, em algumas áreas do município, podem servir como áreas para colocar startups. E aí você muda completamente a configuração da cidade, envolvendo toda a cidade no Distrito de Inovação. Nós estamos muito impressionados com interessados nesse projeto. Vai mudar totalmente a estrutura da cidade. Vai ser uma marca fundamental da administração do prefeito Neto Donato. E vai ser algo, não é de governo, é de Estado, é de futuro. É um projeto estratégico para o futuro da cidade. Que legal. Antes só da gente encerrar, nosso tempo já está estourando. Sim. Já. A última pergunta para o senhor, até uma curiosidade. Nós estamos aí com o IA agora, né, nesse processo todo, e a gente sabe que consome muita energia e muita água, né? Sim. Existe uma preocupação com isso, com o gasto de água para alimentar esses projetos de IA? Não tem tanta preocupação. Nós sabemos que há naturalmente esse consumo, mas tem que fazer uma avaliação estratégica e adequar as qualidades e a quantidade de água para esses projetos. Centros, né? Professor, queria agradecer imensamente, senhor. Obrigado mais uma vez, tá? E agora daqui para frente, né, quem vai tocar aqui é o senhor com esses diversos cientistas que nós temos aqui, tá? Obrigado, queria agradecer. Evidente que não deu para falar tudo, né, do professor Tundizi, é muita coisa, né? O professor tem uma história muito grande, né, professor? Mas acho que deu para dar uma resumidinha, né? 87 anos é muito tempo também, né? Então, é isso que... Mas eu estou muito feliz porque eu acho que é uma oportunidade grande para São Carlos da gente expor esses cientistas e seus projetos, suas ideias. A cidade precisa ter essa turbulência intelectual que vai ser trazida por esse projeto. Isso tem que passar para a população. Esse programa é um programa que atinge a população de uma forma muito ampla, né, em suas várias possibilidades.
e acho que é uma oportunidade que nós não podemos perder. É verdade, não Eu vamos... agradeço ao convite. TVE está aí, cumprindo Tá seu bom. papel então, né? Tá certo. Obrigado mais uma vez, Obrigado. professor. Obrigado a você de casa que ficou com a gente até agora. Até semana que vem com mais Nossos Cientistas.